Olá pessoal, beleza? Eu tinha prometido, né? E agora cabe a mim cumprir a promessa de falar um pouquinho sobre o que é esse tal do estado de equilíbrio, né? A gente fala muito disso, assim, né? Considerando que o gás está em estado de equilíbrio e tal. Olha, a gente trabalha nesse curso, né? Na área de engenharia, no geral, para termodinâmica. A gente sempre tenta lidar com a termodinâmica do equilíbrio. Essa termodinâmica de equilíbrio que é praticamente a nossa fundamentação, né? A gente considera que todos os nossos processos ainda consideram estados de equilíbrio. Mas o que é isso, necessariamente? Olha, vamos primeiro definir de onde é que vem essa definição do equilíbrio, né? Vamos considerar essa função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. O que o Maxwell-Boltzmann queriam fazer? Imagina que você tem aqui, por exemplo, um ar nessa sala, por exemplo, e você conseguisse medir a posição e a velocidade de cada partícula dentro desse sistema que você tem. Você sabe todas elas. Aí você vai plotando, né, para fazer um gráfico de distribuição de velocidades com todos os dados de velocidade que você tem. Você poderia ter o quê? Um gráfico de distribuição de função da densidade de velocidades. Como é que seria uma curva como essa, sabe? Pensa bem. Tem aqui a probabilidade e tem a velocidade no outro lado. Olha, supondo nessas condições que a gente falou, condições de gás ideal, né, sem muitas interações moleculares, sem forças de interações moleculares muito grandes entre elas, você acha que teriam muitas partículas, teriam uma velocidade assim muito, muito alta? Provável que não, né? Então esse gráfico aqui para o lado da velocidade muito, muito alta, ele estaria lá embaixo. Igualmente, você acha que teria muitas partículas paradas com velocidade zero? Também não. Então o meu gráfico também teria que partir aqui de uma velocidade bem fraquinha aqui, e também terminaria com uma velocidade bem fraquinha aqui no lado de cá. A questão é a seguinte, esse gráfico acabaria tendo uma certa cara de algo que cresce, né? Porque assim, ele vai ter uma curva meio subindo e depois ele vai descer, ou seja, poderia ser uma gaussiana, poderia, a gente pode pensar inicialmente, né, seria lógico a gente pensar, olha, que é uma gaussiana, que é uma distribuição normal, né, uma distribuição normal de velocidades, começando aqui, será de uma velocidade zero, até, se eu fosse aqui até uma velocidade média, e depois eu descesse aqui de novo para uma velocidade zero. Poderia ser isso, poderia ser uma gaussiana, finge que isso aqui é uma gaussiana, tá? Só que acontece o seguinte, se você pensar na realidade das partículas, elas têm essas componentes de velocidade x, y e z. Elas teriam sim uma distribuição gaussiana para cada componente. Então, assim, pensando nessa condição também de isotropia da dinâmica molecular, elas podem ir para um lado para outro igualmente. Assim, então, elas teriam iguais possibilidades tanto de se deslocar na direção x, quanto na y, quanto na z. Ou seja, cada uma das três é uma gaussiana. Se você pensar aqui, ó, até desenhar isso, né? Se você pensar que você tem um gráfico assim, agora só fazer um sisteminha aqui assim, um x, x, y e z, você teria mais ou menos essa condição, né, que as suas partículas elas teriam mais ou menos assim uma distribuição de probabilidades delas irem na direção y, né, que seria uma gaussiana na direção y, elas teriam uma gaussiana na direção gaussiana na direção z, gaussiana na direção y, e elas teriam uma gaussiana aqui na direção x também, ou seja, elas teriam essas três possibilidades, seriam três gaussianas, né, ao mesmo tempo. O que acontece se você começar a integrar isso? Você integra esses valores, né? E eu fui conversando com o professor William Wolff lá da Unicamp, porque eu percebi isso, né? Você começa a integrar essas componentes, as três direções, os fatores que tem lá em cima, né, nos expoentes da gaussiana, eles começam a cair, né? E aí você acaba tendo uma fórmula no final que ela parece com a gaussiana, mas ela não é bem uma gaussiana, ela é um pouco diferente da gaussiana. A fórmula real, que seria a fórmula da distribuição de Maxwell-Boltzmann, que foi descoberta por eles, realmente descoberta matematicamente por eles, ela tem essa cara aqui, ó. Eu vou fazer o desenho para vocês. Essa cara aqui, ela começa aqui do zero, realmente, como a gente pensou, mas ela cresce aqui e depois ela vai cair. E ela cai aqui para cá e vai assim, ou seja, ela é uma gaussiana meio curvada para um lado, sabe? E essa velocidade aqui, ó, que é a velocidade de pico, ela não é necessariamente a velocidade média, não, pode ser, mas não é. Aqui seria, né? Que seria bem exatamente por esse caso aqui da curva laranja, que seria a distribuição gaussiana. Ela seria exatamente a média, né? Mas aqui não, mas olha só, então tem essas duas diferenciações desses casos, né? Eu tenho aqui deixa eu ver aqui, vou marcar aqui pra gente, eu tenho essa laranja, seria uma distribuição normal, vou botar a tela em laranja aqui, ó, distribuição gaussiana normal, ou eu tenho essa curva preta, que ela vai me dar justamente a distribuição, não exatamente, né? Porque eu não fui tão, o meu desenho não é tão perfeito assim, mas essa seria a distribuição de Maxwell-Boltzmann.
seria a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então essas definições aqui, ó, elas nos dão exatamente o que a gente quer, né? Uma distribuição gaussiana, ela acontece, na verdade, com as partículas, mas em cada direção. Quando você está integrando tudo, acaba dando uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. As hipóteses que a gente está considerando aqui são essas, né? Aquelas hipóteses que a gente sabe de gases ideais para considerar essa condição. A gente sabe que são choques perfeitamente elásticos, tem ausência de força entre as partículas. Para estes casos, a distribuição de velocidades ela vai obedecer sempre à lei de Maxwell-Boltzmann. Se você tiver um líquido, por exemplo, não é assim. Um líquido não é assim, um sólido não é assim. Mas aí você tem outras condições que você considera equilíbrio também. Se você tiver nessas condições e se tiver nessas condições que a gente falou aqui, ó, choques perfeitamente elásticos, a ausência de forças entre as partículas, são condições que a gente já sabe, né, já tem que ficar manjado isso aqui. Essas condições são condições que associam a gente a um comportamento de quê? De um gás ideal. Vou até marcar isso aqui embaixo também, ó. Vou escrever aqui agora. Isso aqui se parece com o quê? Isso aqui se parece com, está em verde, gases ideais, né? Isso aqui é uma cara de gás ideal, isso aqui, ó. Tem essas condições que a gente está falando aqui em cima, ó. Para esses casos, a distribuição de velocidades obedece à lei de Maxwell-Boltzmann, e para esses casos o sistema falado estar em equilíbrio. Eu tenho a equação do Maxwell-Boltzmann, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a equação que sai mesmo da derivação de Maxwell-Boltzmann. Ela dá a probabilidade das velocidades em função de alguns fatores. Alguns são a massa, que a gente está vendo que é a massa da partícula, tem a distribuição de velocidades, a velocidade em si, né, em função da velocidade. Então a velocidade está lá dentro também. Você tem também a temperatura, que está vendo? Essa temperatura que está o negócio. E temperatura também dentro do exponencial. Esta formulação, quando a gente olha para ela, se parece, ela tem duas componentes importantes. A gente vai falar delas. Tem uma componente aqui, ó. Na verdade, essa componente exatamente. Você tem essa componente aqui. Você tem esta componente aqui, ó, que é uma componente que ela é função, né? Ela representa uma parte da função da velocidade. Ela é uma componente que como fala, polinomial. Ela é polinomial, não, cara, me fala. Quadrática, ela é quadrática, então ela cresce até o infinito. A gente vai aumentar a velocidade, já vai até o infinito. E a gente tem uma componente aqui da velocidade que era uma exponencial negativa, que ela vai, à medida que vai chegando às velocidades infinitas, ela vai decaindo. E a distribuição de Maxwell-Boltzmann é justamente a soma dessas duas, né? Então você tem essa função que se parece com isso aqui, ó. E ela para uma mesma, para você considerar uma temperatura qualquer, ela sempre se parece com isso aqui. Ou seja, se a gente tiver uma temperatura mais baixa, a gente tem velocidades mais baixas. A temperatura vai aumentando, essa curva vai chegando, né? A distribuição vai se aproximando mais das temperaturas mais altas, mas elas são a mesma curva, né? O mesmo formato de curva, mesma função. Só muda um pouquinho isso, né? Se a temperatura mais alta ela é um pouco mais distribuída, né? Para velocidades mais altas. E se tiver uma curva se tiver velocidades mais baixas, se tiver uma temperatura mais baixa, está mais distribuída para velocidades mais baixas. Então tem só essa variação, só muda essa probabilidade mesmo. E você vê que isso aqui não é o valor da velocidade, né? Realmente é uma distribuição. Você tem mais para a curva azul, que é a menor temperatura, você tem mais partículas com menor velocidade. Se é para a curva roxa, que é a curva de temperatura mais alta, você tem mais partículas com a velocidade mais alta. E é só isso. E ela é, como eu falei, essa junção dessas duas informações. Uma informação parabólica e uma informação exponencial. No final, para sempre velocidades mais altas, a parcela exponencial domina. Para as velocidades mais baixas, a parcela parabólica domina, e elas vão interagindo ali, essas duas funções, até chegar a essa formulação, esse formato aí da curva da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tudo que a gente estuda normalmente, quase tudo, se comporta dentro do equilíbrio. Apenas reações que são extremamente rápidas, por exemplo, se tiver um motor de rotação, um motor de combustão interna que está em rotação muito alta, já está rodando, sabe quando você está usando ali o carro e passou para aquela faixa onde a rotação já chega naquele vermelho ali, 7, 8 mil RPM, nesses casos começa a se considerar uma curva, começa a considerar que os processos estão ocorrendo fora do equilíbrio, tá? Porque a reação é muito rápida. O tempo para que um sistema se adeque ao equilíbrio é normalmente muito rápido, é poucos segundos, milissegundos para fazer isso. Então mesmo o motor a 2.000 RPM, ele opera o tempo inteiro com as propriedades ali todas, cada variação de um estado para o outro, ela está sempre em equilíbrio. A adaptação é muito rápida para o equilíbrio, sabe? E para os nossos estudos a gente considera que o sistema também está sempre em equilíbrio, não tem nenhuma mudança disso aí não. E as propriedades macroscópicas, eles são sempre essa informação, né? A informação sempre sai, tem alguma relação que sai a partir de uma função sendo integrada aí com a integração das probabilidades e velocidades
da lei de Maxwell-Boltzmann. Então sempre sai dessas informações, essa função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, a partir do momento que ela foi descoberta por eles, foi introduzida, né, a partir disso eles começaram a definir essas propriedades macroscópicas aí que saíram, né, que definem as propriedades que a gente usa, por exemplo, em termodinâmica, pressão, temperatura, etc. E tudo isso. O que são então processos, que está aqui errado, escrito errado, o que são processos de não equilíbrio? Né? Processo de não equilíbrio é um processo onde não vai ocorrer isso que eu falei, a distribuição de Maxwell-Boltzmann não é mantida durante o processo. Vamos supor que eu tenho aqui agora esse caso. Eu tenho um certo gás ali azul, está com uma pressão 1, e de repente eu jogo 3 pressões em cima dele, 3 pesos em cima dele. Eu variei muito rápido a pressão, porque esse processo foi muito rápido. O que acontece? De repente vai cair esse gás, ele vai entrar em um estado que ele não vai estar em equilíbrio, até que no final ele vai se adaptar de novo ao equilíbrio. O que acontece nesse processo é isso aqui, ó. No primeiro estágio, eu estou com a curva que está atendendo a lei de Maxwell-Boltzmann. No segundo, eu vou estar com a curva que está meio que pendendo, ou seja, eu joguei esse peso, ou joguei uma quantidade de energia dentro do meu sistema que fez com que as partículas tivessem que se movimentar um pouco mais. Elas vão ter que aumentar a temperatura. O estado final delas de equilíbrio é esse dado aqui pela linha vermelha. Mas enquanto elas estão aumentando essa temperatura, elas passam por um estado que não é de equilíbrio, ou seja, estão passando por um estado que não se comporta muito bem, não atende às condições de equilíbrio. Nesse estado aqui, não tem como a gente usar nenhum dos procedimentos que a gente fez até agora, de definição de pressão, temperatura, etc., para definir qualquer propriedade. A definição das propriedades, a definição do processo, a análise do processo fora do equilíbrio é algo extremamente complexo, um tema que pouquíssimas pessoas que eu conheço trabalham, e assim, eu acho que no Brasil não conheço realmente alguém que trabalha nessa área de termodinâmica fora do equilíbrio. É uma coisa mais de químico mesmo, que envolve a análise dos processos em nível muito detalhado, mas assim, é bem difícil de se estudar. Então a gente, na engenharia, a gente fica um pouco assim, às cegas, quando está lidando com o processo de não equilíbrio. Lidou com o processo de não equilíbrio é um caso que a gente não sabe muito bem o que fazer, como modelar, como trabalhar. E esse é um caso, por exemplo, que eu estou dando um exemplo, ser uma reação muito rápida, que você vai estar no meio dele, um processo que não vai ter não equilíbrio. Você vai ter perdas associadas a isso que a gente não consegue entender também. Um processo que está em equilíbrio, não. A maioria dos processos industriais que a gente tem, você vai colocando esses pezinhos um a um, né, pouco a pouco. Então, durante todo o processo, você garante que você sempre vai ter esse processo e sempre vai ter as curvas, né, vão ser sempre baseadas nessa função da lei de Maxwell-Boltzmann, tá ok? Processos de equilíbrio, como eu falei aí, são atingidos esses processos que você mantém o equilíbrio quando são processos corridos de maneira lenta, mas não precisa ser tão lento assim. Na prática, essa adaptação do sistema sair de um processo de equilíbrio para outro é muito rápida, se adapta muito rapidamente. Tá? Aqui eu finalizo a minha aula sobre estados de equilíbrio.